Olá, pessoal. Meu nome é Beatriz Dias. Eu faço parte do Laboratório de Estudos Filológicos da UFRJ. E, como vocês sabem, né, o Café Filológico anteriormente era feito de forma presencial na Faculdade de Letras. E, por conta da pandemia, a gente resolveu fazer esse novo formato, que é o formato online. E agora entrevistando também jovens pesquisadores, que são mestrandos, doutorandos, fazem iniciação científica, porque anteriormente era feito somente com professores. Então, agora aplicamos esse novo formato. E o nosso convidado de hoje é o Augusto Petrônio Pereira. Obrigado, Augusto, por ter aceitado o nosso convite. O Augusto é graduado em Letras Vernáculas na Universidade Federal de Sergipe, possui especialização em Literatura Infantil e Juvenil pela Faculdade São Luís de França, é professor, é mestre em Letras na área de Estudos Linguísticos na Universidade Federal de Sergipe e agora é doutorando em Estudos Linguísticos na Universidade Federal de Sergipe também. Bom, Augusto, eu queria agradecer sua participação do Café Filológico com a gente. Será um prazer ouvir sua pesquisa, conhecer mais um pouquinho sobre o seu trabalho. E antes de passar a palavra para você, eu queria já te fazer a primeira pergunta, né? Tá? Depois você fica à vontade de falar o que você quiser. A primeira pergunta é: você poderia contar um pouco sobre o trabalho que vem desenvolvendo em sua pesquisa? Muito bem, Beatriz. Bom dia para você, bom dia para todos que estão nos assistindo. Quero agradecer já de início pelo convite e dizer que é sempre bom a gente conversar e compartilhar os conhecimentos que a gente vai descobrindo e, né, investigando ao longo da nossa vida acadêmica. Muito obrigado pelo convite, né, a você e ao seu grupo aí de pesquisa, juntamente com o professor também, Marco Túlio. Bem, então, vamos lá, né? Impedindo a visão. O título é esse que está aí, ó. As ofensas verbais contra mulheres no Sergipe oitocentista, uma abordagem léxico-semântica. Quem me orientou foi Sandro Marengo, professor doutor Sandro Marengo, que inclusive você conhece, né? E minha pesquisa faz parte do projeto que é o PHPB, né? Projeto História do Português Brasileiro, e também faz parte do nosso laboratório, né? Nosso laboratório foi o lugar onde nós gestamos, discutimos e encaminhamos todas as informações dessa pesquisa. Bem, então o que seria isso? São muitas informações. Você sabe bem que numa pesquisa tem muita informação, tem muita coisa descoberta. Então eu coloquei aqui algumas dessas informações, porque senão a gente ia ficar a manhã toda conversando, né? Mas eu acredito que o que tem aqui dá para a gente entender, dá para vocês entenderem o que eu pesquisei e pretendo continuar pesquisando. Então, de início, eu acho importante dizer que, mais uma vez, o LADOC, que é o Laboratório de Crítica Textual e Tratamento Documental aqui da UFES, lugar onde a gente se reúne, lugar onde nós partilhamos conhecimento e fazemos todo aquele tratamento documental de que você conhece, foi esse lugar onde eu dei o meu pontapé inicial para entender o que significava a pesquisa e o que eu queria investigar. Do LADOC, né, aliás, juntamente com o LADOC, o arquivo também do Poder Judiciário foi esse lugar onde eu entendi melhor e decidi que queria trabalhar com os processos crimes de ofensas verbais. Isso quer dizer o quê? Que nós, pesquisadores, precisamos nos familiarizar com o nosso objeto de estudo, né? E já que nós temos esse trabalho de filologia, né? Nós trabalhamos com textos antigos, então a gente tem que ir nesse campo, que é lá onde a gente faz essa experiência do texto antigo. Então, o LADOC e o arquivo foram esses dois lugares importantes para o entendimento e a decisão desse meu trabalho. Bom, dito isso, né, desses dois pontos de partida, que foi o LADOC e o arquivo, e uma vez escolhendo os processos crimes de ofensas verbais, nós passamos às discussões. Primeiro que as ofensas verbais, né, como um crime e como também um produto do léxico da nossa língua, elas podem dizer muito sobre uma determinada comunidade e em um determinado tempo. Então, essa informação inicial nos fez pensar que
léxico, ou seja, palavras, elas podem justificar e produzir uma determinada realidade. Então, as ofensas verbais, elas nos deram essas pistas dessa investigação histórica, né, e lexical também, de uma determinada época. Bem, nossa pesquisa ficou dividida da seguinte maneira. Primeiro, a gente contextualizou historicamente o Sergipe, né, já que os esses crimes se deram aqui em terras sergipanas no século XIX, nós fizemos essa contextualização histórica. Então, também vale dizer que nós trabalhamos apenas com o século XIX. Há processos crimes no século XVIII e no século XX, mas nós escolhemos trabalhar apenas com esse lapso temporal que foi o século XIX, de 1858 a 1894. Nessa contextualização histórica, nós também apontamos algumas circunstâncias, como, por exemplo, a escravidão, que ainda era muito forte nessa época, por conta do sistema econômico da cana-de-açúcar, que aqui no Nordeste também foi muito forte. Então, essas duas circunstâncias históricas fizeram parte dessa contextualização e que também contextualizaram essas ofensas. Depois que contextualizamos historicamente esse Sergipe oitocentista, nós fizemos uma reflexão a partir dessas três instâncias, né? Léxico, cultura e ofensas. Então, o que é que essas três têm em comum que pode nos ajudar a compreender esse fenômeno? Então, a gente viu que o léxico, ele como um produto humano, faz parte, né, da cultura, está inserido numa cultura. E assim as ofensas verbais faz parte também desse movimento. A partir dessa contextualização e dessa reflexão, né, dessa relação do léxico, cultura e ofensas, nós partimos para a discussão das ofensas dentro da semântica cognitiva. Então, no âmbito da semântica cognitiva, nós fomos buscar em Eleanor Rosch e em Lakoff as teorias que deram suporte para a nossa análise. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na teoria dos protótipos, a gente entende que nós, humanos, entendemos o mundo a partir das categorizações. Então, foi ela que aprofundou esse estudo das categorizações. Na verdade, a categorização é um tema estudado desde a antiguidade, né, a partir de Aristóteles, mas foi, com o tempo, precisou ser revisado, e Eleanor Rosch ofereceu para a gente, né, ao longo, né, desses debates, na época do surgimento, né, da pesquisa do significado, né, no início da década de 80, dentro dessa semântica cognitiva, ela aprofundou esse estudo da categorização e propôs a teoria dos protótipos. Segundo Rosch, a categorização ela é explicada a partir do melhor elemento prototipo que essa categoria nos apresenta. Bom, os estudos de Rosch foram muito importantes, mas ao final da sua terceira fase dos estudos, ela afirmou que havia uma fonte não determinada, né, na análise dessa fonte prototípica. E foi a partir daí que Lakoff defendeu e também se aprofundou na ideia de que nós entendemos também, né, essas fontes não determinadas que gerariam esses modelos cognitivos idealizados, ou MCI, como ele chamava. Lakoff apresentou 4 estruturas desses modelos cognitivos, mas nós, para dar sequência à nossa análise, nós ficamos apenas com um dos modelos, que é o modelo metafórico, uma vez que as ofensas se dão por metáforas, né? Como vocês podem ver aí. Então, aqui, né, na ofensa, vocês estão vendo ladrona, puta, besta, prostituta, enfim. Isso aqui são metáforas, né? O que é que isso quer dizer sobre a mulher no século XVIII, naquele contexto? Então, está aí o quadro das ofensas que nós selecionamos. São 10, como vocês podem observar aí. E, diante dessa seleção das ofensas, nós verificamos que a ofensa mais recorrente contra a mulher é essa daqui, são essas aqui, puta, prostituta e fêmea.
eu não disse, mas vale dizer que o nosso objeto de análise, de investigação, que são as ofensas verbais, tinham que ter a mulher como vítima, tá? Então, nós tínhamos ofensas contra homens também, né, de homem para homem, né, de mulher para homem, mas o nosso interesse era a mulher. Então, as ofensas que nós fizemos, o levantamento, né, a partir das quais a gente fez esse levantamento, teve como vítima a mulher. Então, ofensas de mulher para mulher e de homem para mulher. Aqui está um exemplo de como nós fizemos as análises, né? Por exemplo, essa ofensa besta, né? Então, a gente fez uma busca em dicionários etimológicos e, a partir da teoria, né, de Eleanor Rosch e de Lakoff, nós submetemos essa ofensa para entender, né, o que seria essa besta, né? Qual seria essa ofensa besta, queria dizer sobre a mulher. E aí nós temos como, por exemplo, mais animal, né, de acordo com o dicionário, e o que seria mais humano, seria ignorante, tolo e estúpido. Então, quer dizer, ofender uma mulher de besta, né, de acordo com as nossas análises, metaforicamente falando, seria dizer que ela era ignorante, era cognitivamente falando inferior ao homem, né, já que a gente vai estabelecer essa relação por metáfora. Que, aliás, outros autores que nós visitamos, lemos e consultamos, como, por exemplo, Berber Sardinha, afirma que na nossa vida, né, a metáfora está sempre presente. A gente entende sempre tudo através das metáforas, via corporificação, que inclusive o Lakoff também faz essa abordagem. Então, para finalizar, a gente entendeu que as ofensas verbais, elas fazem parte da linguagem humana porque ela é um produto do conflito humano, né? E também, por isso, é esse reflexo da nossa sociedade. E a gente percebeu que essas ofensas, elas disseram muito e dizem sobre a mulher em uma determinada época, no nosso caso, século XIX. Então, a mulher, ela estava sempre enquadrada em modelos cognitivos que a diminuíam, que a colocavam à margem, né? Então, seria isso. Para finalizar, eu quero ler aqui o que nós colocamos como conclusão. As análises feitas em nosso trabalho são uma fonte para o estudo da nossa língua, que considere seu aspecto social, matorré, uma vez que nosso objeto dá conta dos aspectos históricos do português brasileiro, pois, entendendo a língua, iremos entender a sociedade. Então, as ofensas verbais foram essas chaves de acesso a uma determinada época para entendermos a língua naquele determinado momento e hoje podermos, né, fazer essa comparação. Coloquei aqui, no final do meu slide, dois folhos de dois dos processos dos quais a gente retirou as ofensas verbais, para que vocês entendam ou vejam, né, como é que a gente faz o nosso trabalho. Bom, Augusto, muito obrigada pela sua explicação. Seu trabalho é maravilhoso. Espero que você continue essa pesquisa assim e vá até o fim do doutorado e que depois também compartilhe com a gente, né, como foi esse processo até o final da pesquisa. A gente viu que é um trabalho assim bem árduo, que é um trabalho bem bem hesitante mesmo para fazer, um trabalho bem importante. E eu quero agradecer muito por compartilhar essa sua pesquisa com a gente. Bom, vamos para a segunda pergunta, que é: no desenvolvimento do trabalho, quais foram as suas dificuldades enfrentadas, soluções enfrentadas, enfim, o que você gostaria de compartilhar com a gente sobre essa sua pesquisa e o que você tem enfrentado ultimamente? E já enfrentou, né? Beatriz, sempre tem dificuldades, soluções, ganhos. Eu diria que uma das dificuldades que eu enfrentei foi a questão do tempo. Você sabe que o mestrado é em pouco tempo, né? A gente só tem 2 anos, e em 2 anos a gente precisa fazer muita coisa, além da pesquisa, né? Além da pesquisa, das leituras,
dos eventos que a gente precisa também participar, a gente precisa cursar as disciplinas. Então, fazer tudo isso e trabalhar, que foi o meu caso, eu considero como uma das dificuldades. Mas eu também vejo que, ao olhar para trás, eu acho que não teria tanto sabor se não tivesse essas dificuldades, né? Então, eu diria que essa foi uma das dificuldades. Mas eu também diria, acrescentando na pergunta, que as soluções também foram ótimas. As leituras, os eventos, as reuniões, tudo isso, eu acho que, de certa maneira, dá aquela suavizada na dificuldade, né? Mas como a pergunta quer saber de dificuldade, eu compartilho com você essa. Eu acredito que, para mim, a maior dificuldade foi a questão do tempo, foi a conciliação de estudo e trabalho. Bom, a terceira pergunta é para você, ser filólogo é o quê? Quero que você explique um pouquinho para gente o que que você acha sobre o que que é o filólogo. Filólogo é aquele ou aquela que tem uma relação com o texto, né? Um texto antigo. Nós trabalhamos com textos antigos. Eu trabalho com texto com processo crime. Você trabalha com textos antigos também dos jesuítas, não é isso? Aí no Rio, depois você me confirma aí direitinho. Mas ser filólogo é isso. Essa relação que você tem com o texto no sentido de resgatar essa história, né, que faz parte da língua portuguesa, essa história do texto, que é a língua, né? A língua é central na vida humana. Então, o texto antigo é essa materialização da língua, da nossa língua, né? E como ele é antigo, ele precisa ser conhecido para que a gente conheça mais ainda a nossa língua. Então, acho que o filólogo é esse ou essa que aprimora a nossa língua, porque uma vez que a gente conhece os textos antigos e os traz à luz, né, do debate, da reflexão e da pesquisa, então, de certa maneira, a gente está aprimorando essa nossa língua, né? Então, filólogo, para mim, seria isso. Ótimo, Augusto. Bom, agora para finalizar, né, a última pergunta. Na sua opinião, como podemos popularizar o conhecimento que estamos construindo na academia, né, e estabelecer um diálogo mais estreito com a sociedade? Qual seria a importância dessa atividade? Eita, Beatriz, que pergunta auspiciosa, hein? Isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, é uma ideia legal. Eu acho que seria uma alternativa para popularizarmos a ciência, né? É conversando de igual para igual, né? Promovendo esses debates, não só com quem está na academia, mas com a comunidade também, né? A gente, quando produz nossa pesquisa, quando a gente se enche de conhecimento através das nossas investigações, às vezes a gente fica só para a gente, né? E não populariza, né? Sei lá, a gente ainda na academia, eu acho que as universidades ainda têm infelizmente, né? Ainda tem essa dificuldade ou ainda precisa avançar mais nisso. Então, eu diria que precisamos criar alternativas para tornar as descobertas científicas mais conhecidas. E essa pergunta sua, ela dá mais assim uma amplidão, principalmente na época que a gente está vivendo no nosso país, que é o obscurantismo, né? A gente vê aí um movimento que tenta quase que todos os dias diminuir a ciência, promover essa escuridão, né? Dizer que certos conhecimentos não são válidos. Então, acho que mais do que nunca nós estamos sendo chamados, sei lá, confrontados a dizer que a ciência ela tem um papel importantíssimo na sociedade. Então, nosso trabalho, as nossas investigações são importantes porque jogam mais luz nessa sociedade brasileira que está à deriva, né? Então, precisamos criar essas alternativas. Essa, por exemplo, que é a nossa conversa aqui, precisa ser mais popularizada, né? Precisamos criar mais canais com a população, quem sabe a tecnologia, né? Eu acho que é isso.
Perfeito, Augusto. Bom, você falou belas palavras, explicou perfeitamente sobre o seu trabalho, deu sua opinião também, é isso que a gente gosta. E eu queria novamente agradecer, tá, por ter aceitado o convite do Café Filológico, ter contado sobre a sua pesquisa. Espero que a gente te veja mais vezes, online ou pessoalmente, que a gente escute mais também sobre as suas pesquisas, sua pesquisa de agora e talvez outras pesquisas futuramente. E agora eu vou passar a palavra para você, tá? Você deixa as suas redes sociais, deixa a sua forma de contato, para caso alguém que esteja assistindo esse vídeo queira entrar em contato com você para saber mais sobre a sua pesquisa, ou dar opinião sobre leituras, saber um pouquinho mais. Então, é uma forma que a gente também deixe seu contato, né, para as pessoas falarem com você de alguma forma, caso veja necessidade. Tá bom. Então, obrigado, Beatriz, pelo seu carinho, pela sua paciência. Quero agradecer também ao professor Marco Túlio, né? Inclusive ele fez parte da minha banca de defesa do mestrado e é uma pessoa maravilhosa. Quero agradecer também, registrar o meu agradecimento ao meu orientador, o Sandro, que está sempre presente, né, com a gente, comigo e com os outros colegas de pesquisa. Quero dizer para vocês que será um prazer e uma satisfação enorme quem quiser saber mais desse trabalho, né, já que a gente falou de popularização da ciência, né, do que a gente pesquisa. Então, quem quiser saber mais sobre o que a gente investigou nas ofensas verbais nesses processos crimes do século XIX, entre em contato comigo. Pode ser pelo Instagram, Augusto Petrônio, ou Facebook também, Augusto Petrônio, ou e-mail. Quem quiser, inclusive, mandar algum texto com relação a essa temática, eu irei também receber com muito carinho. Então, meu e-mail é alemãoguto, sem o tio, tudo minúsculo, @yahoo.com.br. Aproveito, inclusive, também para dizer que o LADOC, que é, né, essa logomarca aqui do nosso laboratório, nós também temos uma página no Instagram, né, onde nós temos esses compartilhamentos também de atividades e de investigações e de análises das nossas pesquisas. Então, quem quiser também visitar o LADOC, sinta-se convidado. Obrigado, Beatriz. Obrigada, Augusto, novamente. E espero que a gente se veja em breve. Espero que vocês também, que vocês gostem também do Café Filológico de hoje. E até logo, até o próximo café.